Paz do Senhor. Hoje a palavra está na Epístola de Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar diligentemente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da tua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar com essa palavra que nós temos que estar ali sempre confiando no Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você foi ou o que você fez, o importante é você se arrepender e viver na presença do Senhor. Porque quando você procura viver na presença do Senhor, a graça e a misericórdia dele alcança você para que você possa ter uma vida plena de alegria, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É isso que o Senhor quer, é isso que ele quer nos transformar. Por isso que aqui ele diz aqui, ó, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, você vê que quando a pessoa conhece a palavra da verdade, quando ela conhece o amor de Cristo entra dentro dela. É esse que é o nosso objetivo. Esse é o nosso, esse é o que o Senhor quer fazer com a nossa vida. Não é te encher de bênção material, não é de te encher de bênção financeira, não. Isso vai acontecer conforme a vontade dele. Mas o principal é isso. Essa que é a verdadeira transformação da palavra. Se você está buscando uma transformação no seu casamento, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na tua saúde, se você está buscando na tua vida terrena uma transformação para você, para o seu ego, para o seu eu, não faz isso. Hoje a palavra está mostrando que não é assim que nós temos que fazer, nós temos que buscar primeiro uma transformação do Espírito dentro de nós. Por isso que aquela palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque nós, o reino de Deus, ele entra dentro de nós. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo.
quando o reino de Deus entra dentro de nós, a transformação do espírito que há em nós, ela vai ser feita conforme a vontade do Senhor. Porque aí sim o Senhor vai dar direção para que nós possamos resolver cada situação da nossa vida, seja casamento, seja vida sentimental, seja filho, saúde, vida financeira. E ali Ele vai fazer por um todo. Por quê? Porque nós vamos estar debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, porque nós vamos ter um coração transformado, como está aqui, ó. Eles ouviram, você vê que Paulo ouviu da fé que eles tinham, o amor que eles tinham, a transformação espiritual. Por quê? Porque eles colocavam em primeiro lugar tudo que era de Deus. Tudo que é de Deus coloca em primeiro lugar. É assim que eu e você temos que fazer. Hoje é um novo dia, uma nova história o Senhor tem escrita para nós. E como que nós vamos viver? O básico nós sabemos que é qual? A transformação da nossa vida, o nosso eu, nosso orgulho, para que o amor de Cristo venha sobre nós. Nós temos que matar a velha criatura que está em nós. É por isso que você tem que aprender, todos nós temos que aprender a separar a vida espiritual da vida carnal. Ou seja, viver em Cristo pela fé, a transformação, o amor, e viver nesse mundo a glória e a bênção do Senhor, para que nós colocarmos em prática a palavra da virtude que está em nós. E essa é a base da separação. Que se você quer viver sua vida espiritual junto com a sua vida carnal, aí você mistura e passa, e você clama, você faz jejum, você ora, faz campanha e busca e clama e põe Deus na parede porque você quer uma mudança no seu casamento, na vida sentimental, na saúde, e você quer isso como objetivo na sua vida, só tem isso no coração, não vai acontecer um milagre. Porque a própria palavra do Senhor nos diz: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Ou seja, então, o nosso tesouro tem que estar onde? Em Cristo Jesus. Para quê? Para que a transformação do Espírito venha sobre nós e nós possamos fazer o quê? Dar os frutos que Ele quer, que é onde Ele está dizendo aqui, ó, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Ou seja, quando a pessoa conhece, ela dá os frutos do Senhor. E qual é os frutos do Senhor? É o fruto do Espírito, como foi falado no começo. É paz, alegria, fé, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade, bondade, amor, esse fruto que tem que sair de dentro de nós. É por isso que nós temos que vigiar, é por isso que nós temos que olhar e analisar. As pessoas estão vendo Cristo em nós. Faz essa pergunta para ti. A pessoa está vendo Jesus Cristo na sua vida? Com testemunho de amor, testemunho de vitória, testemunho de paciência, testemunho de longanimidade, mansidão, temperança. Está vendo isso? Se não tiver, começa a se preocupar e começa a analisar e começa a mudar. Porque aí você está indo contra a maré. Você está subindo numa escada rolante ao contrário. Quando você pensa que vai subir, quando você para respirar, você volta para trás. É por isso que a tua fé oscila. É por isso que muitas pessoas hoje, elas vão no gás, acredita, confia, vai lá, participa de campanha. Não, mas essa campanha eu vou participar, vai ser a diferença. E ela participa. Quando chega na metade da campanha, ou quase chegando no final, já a fé dela está pequena. Ela não coloca em prática. Porque não é a campanha que vai mudar ela, é o conhecimento e a entrega dela na palavra do Senhor. Por isso que você tem que ter um compromisso de oração todos os dias com o Senhor, de ler a Bíblia todos os dias. É cansativo? É cansativo no começo, não é fácil. Principalmente se você realmente quer ter um compromisso sério com o Senhor, seja mais ousado. Em vez de você acordar para, você acorda cedo para trabalhar. Suponho que você acorda 6 horas para trabalhar, né? Para se arrumar tudo. Acorda 5 horas, acorda 1 hora mais cedo.
Aí você entrega essa hora para o Senhor, aí você está entregando as primícias da sua vida para o Senhor. Você está mostrando para Deus que você está colocando Deus em primeiro lugar. Isso é difícil fazer? É. É cansativo? É. Tem hora que momento que dá desânimo? Dá. Mas aí que está o negócio. É essa que é a essência. É isso que é o ápice, que é vamos falar assim, que é o diferencial. Por quê? Porque quando você passa por toda essa situação e você se esforça e vence, ah, aí não tem como não chamar a atenção do Espírito Santo do Senhor na sua vida. Não tem como Deus transformar o seu interior, porque realmente você está mostrando para Deus o seu compromisso de colocar Deus em primeiro lugar, de desfrutar das bênçãos dele e querer que os frutos dele possa sim resplandecer de você e você começar a praticar a palavra. Aí é onde que ele põe mais aqui, ó. Olha aqui, ó. Porque por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. É isso. Aí você vai entender que nós temos que orar um pelos outros para buscar o quê? Conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Não está falando aqui de buscar bens materiais, buscar transformação na família, buscar transformação na saúde, cura, não. Conhecimento da palavra, para que a virtude e a sabedoria do Senhor entre sobre você. Aí você vai ter inteligência espiritual. Por quê? O que é essa inteligência espiritual? Aí você vai entender aquela palavra que o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra a potestade, principados, ossos espirituais da maldade. O príncipe das trevas desse século, ou seja, a nossa batalha não é carnal. Você está lutando com a força do seu braço, querendo resolver um problema na sua vida, em qualquer área que você está passando, com a força do seu braço, do seu entendimento. Por quê? Porque você está vendo com olhar carnal. Você esqueceu que você entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você que se batizou, aí sim você começou a ter uma batalha espiritual, porque você começou a enxergar que a tua vida é espiritual. E a guerra que você está enfrentando, as lutas que está se levantando contra a sua vida, não é carnal, mas sim espiritual. É por isso que você tem que crescer na graça e no conhecimento. É por isso que você tem que entender que tudo que acontece na sua vida tem um motivo, porque tem alguém por trás, e quem está por trás, muitas das vezes, é o diabo e seus mensageiros, para destruir a tua fé. Mas quando você entrega a sua vida para Deus, quando você busca no Senhor, quando você tem a inteligência espiritual, aí Deus começa a mostrar para você o que você tem que fazer. E a única forma de você vencer o mal, a única forma de você hoje conquistar, de você sair dessa luta que você está enfrentando, é lendo a Bíblia todos os dias, é orando todos os dias, é tendo a confiança e a certeza que Jesus Cristo te escolheu e você usar o nome dele, que ali ele vai te dar a vitória. É assim. E aqui ele está dizendo mais aqui, ó. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está vendo aqui, ó? Deus te fez idôneo. Você é livre, você é puro. Então, por que você continua no pecado? Por que você continua querendo viver essa vida terrena 100%, em vez de você procurar viver a vida espiritual 100%, porque a vida carnal, a vida terrena, tudo vai ser acrescentado conforme a direção do Espírito para você? Por que você continua sofrendo no seu relacionamento, na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira? Por que teu coração, tua preocupação está nisso? Porque ainda você não entendeu que é você está livre. Você está livre. Mas aí o que acontece? Quando você ainda não entende isso, qualquer coisa que se levanta contra a sua vida, o diabo te acusa que você está no pecado.
Se você fica nervoso ou nervosa, depende da situação, o diabo fala: cadê tua mansidão? Você não está dando testemunho. Se tem algum problema na tua saúde, o diabo vai te acusar que você está no pecado, passa uma situação difícil financeira, está passando por uma tribulação na sua vida, o diabo vai usar alguém para falar que você não está agindo na fé, você não conheceu a palavra, você não pratica a palavra, e assim vai. Mas por que isso? Por que você está passando por isso? Porque você ainda não entendeu que quando você entrega a sua vida 100% para o Senhor, eu falo entregar é 100% é o quê? Aceitar Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador, descer nas águas do batismo por arrependimento dos pecados, sepultar a velha criatura e ali você nascer de novo em espírito e em verdade, ou seja, deixar o Espírito transformar a sua vida, esquecer o seu passado e entregar a sua vida 100% para o Senhor. Isso é viver em Cristo, isso é querer ser uma vida transformada. Enquanto você não tiver o verdadeiro arrependimento, você vai estar sempre sendo acusada pelo mal e sempre vai ficar em dúvida quando se levanta algo contra ti, você não vai saber usar a palavra. Por isso que você tem que estar aprendendo a palavra, lendo a Bíblia todos os dias. Entenda algo, põe isso no teu coração. Hoje, a pessoa, nos dias de hoje, a pessoa que não aprender a palavra e colocar em prática, ela não vai conseguir sustentar a fé dela até o final e corre um sério risco de não herdar a vida eterna. Eu vou repetir: a pessoa que não aprender a palavra não vai sustentar a fé dela e corre um sério risco de perder a salvação, a coroa da vida. Por quê? Porque hoje você tem que aprender a palavra. Não perca tempo. Hoje as pessoas vão para a igreja, vou para a igreja que eu me sinto bem. Eu vou para a igreja porque eu vou lá para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Entenda algo. A igreja sim, a igreja física, a casa de oração, é o lugar sim que você vive em união com os irmãos. Você adora a Deus, mas principalmente você aprende a palavra. Igreja que só fica louvando e dá 10, 15 minutos de palavra, 20 minutos, você não aprende. Tem que aprender a palavra. Põe no teu coração isso, por isso que a sua vida está desse jeito, é só você ver. É só você ver. Você entra na igreja, fica lá alegre, bonito, feliz, tal. Quando você sai, e os problemas que tá aí para você enfrentar, como que você enfrenta? Você não sabe. Por quê? Porque você não tem conhecimento da palavra. Por quê? Porque você vai para a igreja somente para isso, para adorar a Deus, para ficar ali, mas adorar a Deus da forma que eles estão ensinando, não a verdadeira forma. Porque o verdadeiro adorador é um coração transformado. Não é com louvor que se adora a Deus só. É com o coração. O principal é um coração transformado. Por isso, que aí é onde que ele está nos ensinando, que nós somos o quê? Livre, idôneos, porque ele tirou nós da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho do amor. É isso. E ele diz mais aqui, ó, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Os teus pecados não existem mais. Então pare de ficar vivendo o passado, pare de ficar se acusando, para de ficar com esse pensamento que estão se levantando contra ti, estão fazendo macumba, estão fazendo trabalho, estão fazendo magia negra, estão fazendo maldição. Para com isso. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Os teus pecados já passaram. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você está remido e lavado no sangue do Cordeiro, nada, põe isso no teu coração. Não existe anjo do céu, não existe anjo do inferno que possa tocar na sua vida sem a permissão do Senhor, porque sua vida é do Senhor. Você é chamado filho de Deus. Você é chamada filha de Deus. Então creia. Creia que você está liberta. Você está liberto. Creia que Deus tirou você da potestade das trevas e
transportou para o reino do Filho do seu amor. Creia que você tem a redenção pelo sangue do Cordeiro, ou seja, você é remido, você é lavado dos pecados e viva uma vida com Cristo. Se transforma, deixa o amor de Cristo transformar a sua vida. Não tenha medo, se entrega, confia. Aprenda a palavra, cresça na graça e no conhecimento, porque assim você vai crescer na autoridade espiritual e você vai ver que você vai dar os frutos que o Senhor chamou para você dar e você vai ver a grandeza, o poder e a glória e a majestade completa na sua vida, na vida da sua família e aos que estão ao redor de você vão ver todos sentir a presença do Senhor e a glória dele. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.